Olá, Luiz Carlos Miyashiro, sou psicanalista. Bem-vindos ao canal Quebrando Gelo. Hoje a gente vai falar sobre como mudar a nossa vida com pequenas ações. Nosso inconsciente, que na verdade comanda a nossa vida, ela é simbolizada como um iceberg. Um iceberg enorme, onde a gente tem o consciente, a parte visível do iceberg, que é uma pequena parte, e a gente tem o inconsciente, que é a grande parte do iceberg, que ele fica submerso, então a gente não consegue ver ele, assim como o nosso inconsciente. Então, para a gente saber o que a gente tem de conteúdo mental, não é tão fácil, porque o inconsciente ele é rígido, ele é duro e mantém informações que às vezes a gente não consegue visualizar. A gente recomenda até o pessoal fazer terapia para que a gente consiga vasculhar um pouquinho mais aí o conteúdo desse inconsciente e assim fazer um diagnóstico melhor. Bom, para a gente mudar esse inconsciente é muito difícil, só que é preciso esforços diários. Por que a gente fala pequenas ações e não grandes ações? Para a gente quebrar a estrutura de um iceberg, não adianta pegar um martelo ou ir com um equipamento maior e tentar quebrar toda a estrutura do iceberg, mesmo porque o conteúdo que está dentro do inconsciente a gente não pode descartar, porque na verdade faz parte da nossa personalidade, faz parte da nossa característica, e quebrar certas estruturas pode abalar o ser humano. Então, a gente precisa, na verdade, fazer uma ressignificação de alguns conteúdos, e isso deve ser feito gradativamente. Não só pela questão aí de quebra de estrutura, mas toda a transformação radical, ela envolve uma grande quantidade de energia. E se a gente gasta muita energia, a gente acaba enfraquecendo. Então, se a gente começa a fazer pequenas ações diárias, contínuas, a gente consegue ir modificando certas estruturas que nos trazem alguns malefícios e a gente tem uma vida melhor com menos sofrimento. Para a gente quebrar essa estrutura de forma gradativa, é preciso que a gente faça pequenas ações com esforços para ir quebrando aos poucos estruturas que estão lá solidificadas e que impedem o nosso crescimento, nossa liberdade, comportamento mais adequado que nos cause menos sofrimento. Então, a gente quebrar essas estruturas envolve essa quebra de hábitos. Como é que a gente quebra hábitos? Primeiro, é preciso fazer esforços para a gente sair das tendências que envolvem o conteúdo mental. Como é que a gente quebra isso? Se a gente faz o esforço de quebrar essas pequenas estruturas através de ações que a gente pode fazer no dia a dia, a gente vai aos poucos minando essa estrutura para criar trincas, né? E uma hora vai desabar. É muito difícil a gente fazer mudanças radicais com quebra de hábito. Por isso que a gente recomenda fazer pequenas ações que exigem um pouco de esforço, mas quando feitas de forma contínua, vai haver um rompimento sem abalar a estrutura psíquica do ser humano. Existe um material chamado bambu, que é muito usado na China. A gente no Brasil também tem muita plantação de bambu, só que é pouco utilizado. Então, na China, o pessoal usa bambu até para fazer andaime, porque é um material forte, né, flexível, né, embora tenha as suas restrições. Para a gente fazer qualquer estrutura com bambu, se a gente quiser entortar o bambu, a gente não consegue. Por entortar com a nossa força física, ele vai se quebrar. Então, como é que o pessoal faz, por exemplo, para fazer uma curvatura no bambu? Então, usa um maçarico, esquenta o bambu, ele fica mole e aí a gente consegue entortar o bambu. Quem já teve a oportunidade de ver móveis feitos de bambu vai notar que no vértice do bambu é a parte escura. Por quê? Por causa do maçarico. Então, quando a gente esquenta ele, ele amolece e a gente consegue entortar. Isso também vale para a gente tentar, de repente, mudar uma pessoa. É muito difícil mudar uma pessoa, mas se a gente vai com calor, né? Não é colocar a pessoa no fogo, né? Mas vai lá com carinho, com aquele jeito mais dócil, mais doce, né? A pessoa, na verdade, amolece o coração e a gente consegue, de repente, impor algumas opiniões, algumas vontades para a pessoa ficar mais aberto
a sentimentos alheios. Então, no caso de quebrar estruturas, por exemplo, do iceberg, a gente vai ter que ir derretendo aos poucos, colocando calor, colocando um pouquinho mais de emoção, de sentimento e principalmente de autoconhecimento. É muito importante que, paralelo a essas pequenas ações, a gente faça a gente chama de insights, que no popular Brasil seria cair a ficha, ou seja, a gente vai fazendo pequenas ações, mas ao mesmo tempo a gente vai conscientizando que através dessas ações a gente vai estar quebrando algumas estruturas. Pode-se usar mentalizações, recitações, no sentido da gente unir a questão da ação, do esforço, junto com a questão mental. E a gente sabe que todo pensamento, principalmente aqueles pensamentos que rompem um pouquinho o hábito, eles conseguem fazer uma mudança lá no cérebro, através dos neurotransmissores, e assim criar sinapses, né, a ponto até de mudar o metabolismo. Assim funciona, por exemplo, o efeito placebo. O efeito placebo, através de uma certeza, de uma força de pensamento ou de uma fé, né, é criado uma mudança lá no metabolismo a ponto de o organismo aceitar aquela suposta medicação e aquela substância que a princípio não teria efeito começar a ter efeito como se fosse um medicamento com princípio ativo. Então, nessas questões de pequenas ações, a gente tem muitas pequenas ações que a gente não gosta de fazer, e isso é o segredo, né? Não é fazer coisas que a gente pode fazer que a gente não vai ter dificuldade de fazer. A ideia é você começar a fazer coisas que você não tem uma certa comodidade em fazer, tá? Ou seja, você tem que romper essas microbarreiras através de esforços, através de quebras da zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho repugnância em lavar um vaso sanitário, por exemplo, né? Porque tem a questão dos excrementos, né? E eu não me sinto bem. Então, se você, por exemplo, tem esse afastamento e você, de repente, conscientizar, falar, poxa, eu preciso mudar, além da questão de ser uma questão de tarefa que tem que ser feita, se você juntar essa questão de sobressair, de você transformar aquela pequena tarefa num desafio e você conseguir superar esse desafio e virar uma rotina, você vai estar, na verdade, quebrando esses micro-obstáculos e assim a gente começar a mudar um pouco o conteúdo mental e você começar a formar novos hábitos. Tá? Não quer dizer que você fez uma pequena ação e essa pequena ação, de repente, vai desencadear uma barreira maior, né? Vai ser feita, mas tem que ser de forma gradativa. A gente tem uma coisa chamada procrastinação, ou seja, você tem que fazer uma certa tarefa, mas você está sempre adiando, né? Por que você adia? Porque, na verdade, o conteúdo mental que você tem não permite que você tenha uma certa fluidez numa ação, né? Então, tem uma barreira muito ligada à questão da zona de conforto, aí você vai adiando. No momento que você vai quebrando essa zona de conforto através de novos hábitos, você pode, aos poucos também, diminuir esses efeitos da procrastinação e você começar a caminhar no sentido de você conseguir os objetivos que há muito tempo estava lá estacionado. Por exemplo, muita gente tem o objetivo de fazer exercício, principalmente exercício matinal. Então, às vezes a pessoa já tem outro objetivo que é acordar cedo. Não consegue acordar cedo, fica aquela briga com o despertador, sempre colocando lá no adiar, 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 tem uma hora que vai ter que levantar. Então, essa briga de não conseguir levantar tem a ver também com o conteúdo mental. Na verdade, tudo tem a ver com a questão do conteúdo do inconsciente. São forças que a gente não vê, que está lá estacionado, virou uma cicatriz, e a gente, na verdade, para criar novos hábitos, precisa mudar essas estruturas aí, né? Então, mudar a estrutura também é difícil, como a gente comentou. Então, é preciso fazer alguns rompimentos. Então, tem gente que tem dificuldade de acordar cedo, tem dificuldade de fazer exercícios, tem dificuldade, por exemplo, de manter uma dieta. Fazer uma dieta, às vezes, é fácil, né? Comer uma cenourinha, menos carboidrato, mas manter essa dieta que é difícil. Por quê? Porque tem essa força do hábito baseada no conteúdo do inconsciente que faz com que você não consiga progredir, né? Às vezes você consegue, mas depois volta
da questão do desejo, da zona de conforto, de um hambúrguer é mais apetitoso, né? E assim vai. Freud fala da questão desses conflitos entre o id, o ego e o superego. Né? Um quer fazer aquilo que tem um desejo interno, o outro fala, não, não é bem assim, né? Eu preciso seguir um certo padrão, que a sociedade também impõe, e por outro lado tem o superego que fica falando, né? Não faz isso que não é correto, não é moral, vai te fazer mal e assim por diante. Então essas brigas entre esses elementos aí faz com que haja o resultado que é o nosso comportamento. Então se a gente quer mudar, a gente precisa quebrar essas estruturas. Tem muita gente que se esforça em mudar, lê muito livro, vai em palestras, né? Perante a questão mental, né? Dentro do consciente, ele tem um monte de ideias de como mudar a sua vida, né? De como fazer com que haja uma transformação a nível comportamental. Só que ele não consegue na prática, né? Ele tem muitas ideias, muitos pensamentos, só que na prática tem essa barreira, que é justamente essa barreira ainda do conteúdo mental. Então, precisa quebrar essa barreira. E, às vezes, ele precisa, por exemplo, eu preciso mudar, eu vou mudar de emprego, eu vou montar um novo negócio. Só que são, às vezes, decisões difíceis, porque são decisões que há probabilidades de fracasso. Tá? Não só isso, mas tem a questão também, não só da incerteza, mas também pensamentos que envolve toda uma questão. E aí ele tem toda uma vontade, mas não tem a ação. Tá? E essa ação, às vezes, é difícil, porque envolve perigos maiores. Né? Então, para que a gente consiga fazer um trabalho, vamos dizer, mais prático, por isso que a gente comentou sobre ações diárias, que podem virar rotinas, mas que têm um efeito a nível, não só a questão física, mas a questão principalmente comportamental. Então, a gente estava falando de objetivos, né? Fazer dieta, acordar cedo, por exemplo, aprender uma nova língua. Tem gente que faz um curso para aprender uma nova língua, sai do básico, vai para o intermediário e de repente ele para, né? Porque sente alguma dificuldade, mudança de planos, né? Aí ele dá uma parada. Quando ele volta a tentar estudar de novo, ele volta para o básico. E aí tem que passar as etapas de novo, tá? E aí ele dá uma nova parada. Então, essas paradas não só na questão de aprendizagem de novas línguas, mas também projetos, atividades, hobbies. Tem muita gente que começa uma atividade, para, muda de ideia, faz uma outra atividade, para e nunca prossegue, nunca chega numa conclusão. E aí não tem sucesso na vida, tá? Então esse impulso para a gente conseguir finalizar uma atividade, uma tarefa, até uma profissão, é preciso estar acompanhado de uma estrutura que permita motivação, que permita iniciativas, coragens, e às vezes essa saída de um estado de inércia para um lado mais ativo é complicado. Você empurrar um carro que está parado é uma coisa. Agora, você empurrar um carro que está andando é diferente. Então, esse estado de sair da inércia que é o problema. Você precisa de uma força maior. Antigamente, a gente tinha aquelas lâmpadas fluorescentes e você, para dar a luminosidade, precisaria de um start, precisaria de uma força maior. Tem um elemento chamado start, que é justamente que você precisa sair daquela fase da inércia. Então, o ser humano é a mesma coisa. Para você sair de um estado de inércia, de preguiça, de procrastinação, é preciso uma força maior. E essa força maior, às vezes, a gente não encontra no dia a dia. Tá? Então, a nossa proposta é fazer coisas pequenas, esforços pequenos, mas contínuos, a ponto de ir quebrando uma estrutura maior. Aí sim, a gente deu o exemplo aí de lavar um vaso sanitário. A gente poderia falar de outras atividades que, de repente, a pessoa não tem uma facilidade, não tem um hábito, tem dificuldade, por exemplo, a nível de limpeza, lavar louça, tem gente que não tem esse hábito, né? E, de repente, tem a necessidade, mas também tem essa questão da impossibilidade, pela questão comportamental. E aí cada pessoa vai ter uma ação diferente. Durante esses vídeos que a gente vai apresentar, a gente vai dar sugestões de algumas ações e principalmente as questões dos efeitos dessas ações. Então a gente vai falar bastante da questão do conteúdo mental, falar um pouquinho sobre a parte psicanalítica, mas sempre do ponto de vista prático. Tem um
estudioso chamado Osho, né, que o nome dele é meio complicado, mas que fala o seguinte, que às vezes uma rocha que impede o seu caminho, ela serve como degrau para você evoluir. Então, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, pequenas dificuldades, quando a gente transpõe, a gente passa por um outro nível e a gente vai ter condições aí de dar um prosseguimento maior com de repente, até uma motivação maior, né? Por causa dos resultados aí. Um provérbio chinês fala que uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, que tal a gente dar esse primeiro passo aí? Se você gostou aí do conteúdo desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e a gente aguarda você nos próximos vídeos aí. Grande abraço, vamos quebrar o gelo.